As luzes dos projéteis do Hamas refletidas na noite e os mísseis lançados pelo Domo de Ferro de Israel se converteram em cenas atuais para os habitantes de Askelon, Sderot e outras populações que vivem nos arredores da faixa de Gaza. Segundo as forças de Israel, mais de 3.000 projéteis foram lançados de Gaza contra os alvos israelenses. Bom, o que o famoso Domo de Ferro de Israel pode nos ensinar no tocante ao grande conflito contra as forças das trevas? Está escrito: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6,16. Já fazem alguns dias que israelenses e palestinos entraram em confronto. E embora Israel tenha um poder bélico muito maior, existem baixas de ambos os lados. Mas algo impressionante de se ver nesse conflito é a maneira como Israel tem interceptado e paralisado os mísseis lançados pela milícia palestina Hamas. A última contagem era de cerca de 3.000 mísseis lançados contra Israel, e a média de interceptação é de 80 a 90%. Bom, resumindo, o conflito entre as duas nações já dura muito tempo, e a causa principal é de posse de terras. E o que nós aprendemos então com tudo isso? Veja, nós também vivemos uma guerra a qual já dura milhares de anos e que o motivo principal também é posse de terra. Deus e Satanás estão lutando pela posse do nosso coração. E no final das contas, nós que decidiremos quem será o legítimo proprietário. O apóstolo nos diz que somente através do escudo da fé ou do domo de ferro da fé poderemos interceptar os dardos inflamados do maligno, ou seja, os mísseis espirituais das trevas. Contudo, nós vemos que em Tiago, capítulo 2, versículo 26, que a fé sem as obras ela é morta. Sendo assim, para estarmos guardados dos constantes ataques de Satanás, precisamos estar então vivendo o cristianismo prático. Ou do contrário, nosso domo protetor estará comprometido. E a cada míssil que adentrar as defesas da nossa mente, sofreremos baixas espirituais e o exército do inimigo ocupará mais do campo do nosso coração. Irmãos, em Romanos 10, 17, vemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Podemos também afirmar que não apenas o ouvir, mas o ler a palavra de Deus é um meio de obtermos a fé a qual nos protegerá dos ataques aéreos da potestade do ar, que é Satanás. Se queremos desenvolver a nossa fé e fortalecer nossas defesas, precisamos então dedicar tempo de qualidade para a leitura e estudo da Bíblia, pois quando fazemos isso com sinceridade, a palavra de Deus se torna viva em nós, porque o Espírito Santo é quem vivifica o leitor e estudante das Sagradas Escrituras. Hoje, amigos, um dos meios mais eficazes de Satanás a anular o domo de ferro do cristão é através da ignorância espiritual. Enquanto ele luta para nos impedir de estudarmos as Escrituras por nós mesmos, por outro lado, ele trabalha para levar aos púlpitos pregações fracas e também controversas às Escrituras e aos testemunhos do Espírito de profecia. Precisamos ler, amigos. Precisamos estudar. Precisamos conhecer a verdade tal como ela é em Jesus, a fim de termos a fé de Jesus. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, vemos que a igreja remanescente é aquela que guarda os mandamentos de Deus e que tem o testemunho de Jesus. Mas em Apocalipse 14, versículo 12, a igreja remanescente também é conhecida como aquela que tem a fé de Jesus. Bom, em algumas traduções está escrito a fé em Jesus, mas o Espírito de Profecia afirma várias vezes e de forma categórica que a tradução correta é aqueles que têm a fé de Jesus. Irmãos, para termos a fé de Jesus, precisamos estar em contato com a palavra de Deus
semelhante a como Jesus esteve em contato com ela. Porque também foi lendo e ouvindo a palavra de Deus que Jesus obteve sua fé. O povo de Deus perece por falta de conhecimento, pois sem ler e ouvir a verdade presente, não podemos ter uma fé genuína, meus amigos. E sem fé genuína, assim como era a fé de Cristo, a porcentagem de interceptação dos mísseis de Satanás será quase zero. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar ganhando a guerra e tomando posse completa do nosso coração. Eu apelo aos irmãos que leiam e estudem diariamente a Bíblia em conjunto com o espírito de profecia, pois sem profecia o povo se corrompe. Leiam especialmente o livro de Daniel e também de Apocalipse, pois ali estão as colunas da fé adventista. E o estudo desses dois livros também nos trará um verdadeiro reavivamento e nos levará a tomarmos uma decisão de fazermos uma verdadeira reforma em nossas vidas. Em Testemunhos para Ministros, página 112, o Espírito de Profecia diz o seguinte para nós: o Espírito de Deus tem iluminado cada página dos escritos sagrados, mas há aqueles sobre os quais pouca impressão eles fazem, por serem imperfeitamente compreendidos. Ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, serão como areia movediça, escorregando para qualquer posição para agradar as tendências de seus sentimentos de amargura. Daniel e Apocalipse devem ser estudados, bem como as outras profecias do Velho e do Novo Testamento. Amigos, o domo de ferro protetor para o adventista do sétimo dia será dado por Deus àqueles que estudam e compreendem as profecias de Daniel e do Apocalipse, pois ali estão as verdades que nos guardam de uma forma toda especial contra os terríveis enganos do pai da mentira. Oremos, amigos. Pai eterno, em nome de Jesus, conceda-nos fome e sede das sagradas Escrituras. Não nos deixe desviar para a direita nem para a esquerda, mas guia-nos no reto caminho. E não nos deixe cair em tentação, mas crie um escudo protetor ao nosso redor, a fim dos dardos inflamados do maligno não nos atingirem. Em nome de Jesus, oramos a Ti. Amém. Bom, até a próxima, amigos, e fiquem sob a paz de Deus.